Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o quarto capítulo do nosso videolivro do 8º ano de matemática do ensino fundamental. Livro esse todo construído dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com esse videolivro. Espero que os senhores se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E quando se inscreverem, senhores, clique no sininho para receberem notificações dos próximos videolivros que iremos postar. Também, senhores, dê um like aí para ajudar o nosso canal e compartilhe com seus amigos, colegas e professores. Tenham bons estudos! Números que são quadrados perfeitos. Qual é um número obtido quando elevamos 4 ao quadrado? 16. Por quê? Representando isso geometricamente, é 4 vezes 4 duas vezes. É como se eu tivesse 4 quadrinhos vezes 4 quadrinhos, que formam um quadrado com 16 quadrinhos, que dá exatamente o quadrado. Por isso que fala ao quadrado. Porque quando a gente fala assim, um número elevado ao quadrado, é porque o lado de um quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado. Da L elevado a 2. É por isso que fala ao quadrado. Tudo elevado a 2, vocês podem imaginar que é um quadrado. Perfeito. Os lados são todos iguais, ok? No caso desse exemplo, tem um semelhante aqui, ó. Considerando que 16, que equivale a 4 ao quadrado, é chamado de quadrado perfeito. Observe que é possível mostrar geometricamente que 16 é um número quadrado perfeito. Por quê? Num quadrado perfeito, é 4 vezes 4, eu tenho ali 4 quadrinhos de 1 centímetro na horizontal e 4 na vertical. 4 vezes 4 é 16, é exatamente a quantidade de quadrados que eu tenho ali. E os números naturais, que são quadrados de outros números naturais, são denominados números quadrados perfeitos. No caso, 1 é um quadrado perfeito, 2 é 4, é um quadrado perfeito, 3 é um quadrado perfeito, 4 também, porque 4 vezes 4 é 16, que é o nosso caso, 5 vezes 5 é 25, isso quer dizer que 5 vezes 5, eu tenho um quadrado com 5 quadradinhos de um lado e 5 quadradinhos do outro. Também o 6, como se eu tivesse 6 quadrados de um lado por outro, dá 36, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10, 100, 11 vezes 11, 121 e assim até o infinito. E agora a gente pode discutir um detalhe. Para reconhecer se um número é um quadrado perfeito, pelo processo geométrico, pode ser muito trabalhoso quando o número é muito grande. Vamos conhecer outro processo para reconhecer se o número é um quadrado perfeito. Inicialmente, vamos fatorar na forma completa do número e, em seguida, escrever em fatores comuns, como potência. Então, se todos os fatores tiverem expoente par, o número será um quadrado perfeito. Se todos os fatores tiverem expoente par, anotem esse detalhe, né? Caso um dos fatores não apresente expoente par, o número não será um quadrado perfeito. Acompanhe os exemplos. 2 ao quadrado, 144 por 2. Vamos fatorar ele. Ensinei isso a vocês na aula de fatoração, né? Decomposição em fatores primos. 144 começa pelo 2, que é o primeiro número primo que se divide, porque por 1 não vai dar em nada, né? Depois, se não der por 2, vai por 3 e assim sucessivamente. Por 2 dá 72, nesse caso. Depois, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9. Depois, agora não tem como dividir por 2, a gente vai por 3, dá 3 e por 3 dá 1. Note, então, que 144 é 2 a quarta, que é 2 4 vezes, multiplicado por 3 a segunda. Decomposto aqui, todos os expoentes aí são pares? São. Então, ele é um quadrado perfeito e a raiz dele até é 12, porque 12 vezes 12 é 144, que basta a gente tirar a raiz dos dois membros aqui, ó. Raiz 2 elevado a 4, extraindo a raiz é 2 elevado a 2. Extraindo a raiz do 3, dá 3. Aí vai ficar 2 elevado a 2, que é 4 vezes 3, dá 12, que é exatamente a raiz quadrada de 144. Verificamos o 450, que é 2 dá 225, por 3 dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Nós temos 2 vezes 1, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado. Dá lá, um expoente não é par, então ele não é um quadrado perfeito. É assim que a gente define essa situação. Então, vocês fatoram. Se por acaso todos os expoentes forem par da fatoração, ele é um quadrado perfeito. Se não for, não é um quadrado perfeito. Legal?
bela de uma informação, e agora a raiz quadrada exata. Por exemplo, o racional não negativo que é elevado ao quadrado resulta em A. Aí eles falam racional não negativo porque se tiver raiz quadrada de negativo, não tem, é só no complexo que a gente encontra, mas dentro dos números reais, não. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5 igual a 25, 5 é maior que zero. Então, indica-se raiz de 25, aquele símbolo de raiz, é igual a 5. A raiz quadrada de 49 é a mesma coisa, 7 vezes 7 é 49, então indica-se raiz de 49 igual a 7. Então, raiz é o número que for multiplicado pelo outro, vai dar o resultado que está lá dentro do radicando. A raiz quadrada de 1/4 é meio, porque meio ao quadrado é igual a meio vezes meio, que 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, meio maior que zero indica-se raiz de 1/4 igual a meio. A raiz quadrada de 0,625 é 0,25, pois 0,25 ao quadrado é igual a 0,25 vezes 0,25 é 0,0625. E 0,5 maior que zero. Então, a raiz quadrada de 0,0625 é 0,25. Tem várias formas de se extrair raiz quadrada. A melhor forma é pela calculadora, mas numa prova não se usa. Não tem como usar porque eles não permitem. A gente tem que memorizar algumas que a gente usa muito e as outras, quando eu souber, fatorar daquela forma que eu ensinei. E a gente, em exercícios, vai ver isso. Raiz quadrada exata. Renato, você sabe como podemos calcular a raiz exata de um número 576? A menina está perguntando ali e apontando para o Renato. O Renato está pensando. Olha, podemos usar, já que sabemos, vamos procurar por tentativas. Um número que é elevado ao quadrado de 576. O número 576 está entre os números quadrados perfeitos 400 ou 900. Então, já podemos pensar isso. Então, a raiz quadrada de 400, a gente sabe que é 20, que 20 vezes 20 é 400. É 20 ao quadrado. Então, a raiz quadrada do número 900 é 30, porque 30 vezes 30 é 30 ao quadrado. Então, a gente vai procurar um número, né? Então, o número que procuramos está entre 20 e 30. Aí a gente vai começar a fazer a tentativa. 21 ao quadrado, 441. 22 ao quadrado, 484. Entramos ao 23 ao quadrado, 529. E teremos 24 ao quadrado, 576. Olha a nossa resposta aí, gente. Fazendo tentativas, você descobre qual que está mais próximo. Aí você começa do menor e vai partindo para o maior, aumentando de 1 em 1, vai chegar rapidinho dentro do que vocês precisam. É uma forma de se calcular uma raiz de uma forma mais rápida. Pode ser por fatoração também. Nem todo número racional não negativo tem raiz quadrada exata. Quando isso acontece, a raiz desse número é um número irracional, ou seja, é um número com infinitas casas decimais e sem período, que se repita. Por exemplo, raiz de 3 é um número irracional, pois não existe n racional que n ao quadrado seja igual a 3. 1,5 também é um número irracional, pois não existe dentro dos naturais, né, racional, tal que n ao quadrado seja 1,5. Não existe dentro desses números racionais que, se elevar ao quadrado, vai dar 1,5. Nos casos, não podemos calcular um valor aproximado para essas raízes. Acompanhe as situações a seguir. Como vocês calculam a raiz quadrada do número 30? Notei que 30 não é um quadrado perfeito, portanto, a raiz quadrada de 30 não é exata e vamos ter que fazer aproximações. Nós calculamos, usei na calculadora, botei a treco de raiz de 30, ele deu 5,4772255755051 e deu aquele monte de número, né? Isso é um número irracional, vai até o infinito essa dízima. Aí o que acontece? O valor encontrado na calculadora pode ser escrito com aproximação de uma casa ou mais. Depende da necessidade. A aproximação de até 5,5 a diferença entre o valor encontrado é o aproximado é menor que 0,1. E o aproximado em centésimos, 0,58, a diferença entre o valor encontrado e o aproximado é menor que 0,01. Então, a aproximação em milésimos seria 5,477, que seria 3 casas, né? A diferença entre o valor encontrado e aproximado é muito pequenininho, aí vai sempre diminuindo. É possível, então, determinar a raiz quadrada de 30 com aproximação conveniente, de acordo com a situação que os senhores tiverem necessidade e a precisão também. Podemos determinar um número
que expressa raiz quadrada com aproximação de uma casa ou mais decimais, fazendo a estimativa desse valor. Podemos verificar, então, como estimar a raiz quadrada de 30 com os conhecimentos que já temos sobre os números quadrados perfeitos. O 30 é um número que está entre os quadrados de 25 e 36. 25 é 5 ao quadrado, 36 é 6 ao quadrado. Então, o número que nós estamos procurando está entre o número 5 e o número 6. Vamos descobrir que número é esse? Fazendo algumas tentativas. Olha lá, 5,1 ao quadrado. Fazendo as multiplicações, dá 26,1 menor que 30. Tentamos com 5,2, ainda é menor que 30. 5,3 deu 28,09, também menor que 30. Tentemos com 5,4, deu 29,16, menor que 30. E 5,5 deu 30,5, passou de 30. Então a gente vai usar o mais próximo, que é o 29,16. Então podemos dizer que verificamos, ou então, ou um ou outro. Depende da sua necessidade. Um está com mais décimos do que o outro, ou centésimo do que o outro, depende da sua necessidade. O número de espécies raiz de 30 é maior que 5,4, então, menor que 5,5. Então, entre 5,4, que são os números que representam as aproximações de raiz de 30 até décimos. Aí vocês podem escolher. O senhor escolhe 5,4 ou 5,5, está entre eles. Para não termos dois valores convencionados, o número procurado corresponde ao menor valor correspondente a esse 30, que é igual aproximadamente aquele sinal lá, que tem um tracinho com um circunflexo ali em cima, é o sinal de aproximação, né? É aproximado aquilo. Assim, a raiz quadrada de 30 é aproximadamente igual a 5,4, e se a aproximação for uma casa decimal, a diferença menor que 0,1. Caso haja necessidade de uma aproximação de duas casas decimais, a diferença é menor do que 0,01. Fazemos mais tentativas entre os números 5,4 e 5,5. Depende da necessidade, da precisão dos seus cálculos, tá? Mas é um número irracional. E aí a gente vai tentando. 5,4, 5,42, aí vai só aumentando. E vamos fazendo as contas até a gente chegar lá. Olha, chegamos a uma aproximação de 29,9209 e 30,03,04. Está entre 5,47 e 5,48, que agora nós fizemos com duas casas decimais, as aproximações. Pode ser feito com 3 também, pela convenção já estabelecida. Podemos escrever raiz de 30 é aproximadamente 5,47, ou seja, é o valor menor que está antes, o que passou a gente vai descartando. Ou seja, a raiz quadrada de 30 é aproximadamente 5,47, se a aproximação for de duas casas decimais. Aí depende muito do que for estabelecido dentro dos seus cálculos. Então, vocês vão fazer os experimentos de proximidade. Vamos supor que tenham necessidade de 3 casas, né? Que a necessidade da sua precisão é de milésimo, não de centésimo. Aí você faz com 3 casas e tenta o mesmo procedimento. Vamos fazendo experiências até chegarmos a um valor desejado. Vejamos agora o que é a raiz cúbica. A raiz cúbica, essa quadrada, é um número que é multiplicado 2 vezes, dá um resultado que a gente tem. Por exemplo, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz cúbica vai ser com 3. Raiz cúbica de 8 é quanto? 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8. Acompanhe a situação seguinte. Considere o cubo um volume de 8 centímetros. Podemos determinar a medida da aresta do cubo, que é a volume do cubo é lado vezes altura vezes comprimento. Volume é A vezes A, que é A elevado à terceira. Então, podemos determinar que a medida da aresta em centímetro do cubo, de 8 centímetros centímetro cubo, devemos obter um número que elevado ao cubo resulte a 8. Este número é 2, pois 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Assim, a aresta do cubo mede 2 centímetros. Dizemos que 2 é a raiz cúbica de 8. De um modo geral, temos raiz cúbica, é um número racional, e é um número racional que elevado ao cubo resulta em A, né? É o número racional A, que é a base dessa potência. Indica-se raiz cúbica de raiz cúbica daquela forma, onde nós temos o símbolo de raiz, o índice do radical e o radical que é A. O radicando é o A, que é o que está sendo sair raiz. O radical é o símbolo da raiz. O que está lá no 3 é qual é o valor da raiz, né? Valor do índice lá.
e o radicando é o que está lá dentro da raiz. A raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. A raiz cúbica de 125 é 5, porque ele 3 vezes dá 125. Então, escreve daquela forma. Raiz cúbica, onde 3 é o índice do radical, o símbolo de raiz, e o radicando, que é o 125, vai ser 5. Raiz cúbica de menos 729. Raiz cúbica de número negativo, quando for ímpar, sempre tem raiz. Só não tem quando for par, ok? Tome cuidado com isso. A raiz cúbica de 120, menos 729, ela existe porque é 3. E vai dar menos 9. Menos 9 vezes menos 9 dá 81, vezes menos 9 dá menos 729. A raiz cúbica de 1 oitavo é 1 sobre meio, meio vezes meio, que é 1 meio, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 1 oitavo é meio. E a raiz cúbica de 0,0101 é 0,1 ao cubo, pois 0,1 ao cubo é 0,1 vezes 0,1, que dá 0,001. Indique-se raiz de 0,01 igual a 0,1. A raiz cúbica de 0 é 0, pois 0 ao cubo é 0. Ok, senhores? Assim nós estamos aí bem entendidos quanto a raiz cúbica. E a raiz enésima é a raiz de qualquer número, né? Onde o que vai lá dentro do índice do radical é um número n qualquer, a é o radicando e o símbolo de raiz, além da raiz quadrada, da raiz cúbica, que são as mais notáveis, a gente tem enésimas raízes, né? Raiz quarta, quinta, sexta, e vamos entender o nosso estudo definido, raiz enésima para números reais. Considerado número real, o número natural n maior que uma raiz enésima, o número é obtido pela essa expressão que nós estamos vendo aí. Para n par e a maior que zero, raiz de n é igual ao número b, quando b for maior ou igual a zero, para tal que b elevado a n seja igual a. Porque negativo não existe raiz dentro dos números dos reais, tá? Quando for ímpar, aí existe raiz sim, como teve a raiz cúbica de menos 729 no slide anterior, é igual ao número real b, tal que b elevado a n seja igual a a. E potência com expoente fracionado. Atenção, potência com expoente fracionado. Os senhores imaginam o seguinte, vou dar uma dica aqui. Primeiro vamos ler a técnica, depois eu dou a dica. Inicialmente, é importante considerar que as propriedades de potenciação que estudamos para a potência e expoentes inteiros também vale quando a base de um inteiro real positivo. O expoente é fracionado e especial, vale a terceira propriedade da potência de uma potência. Acompanhe os exemplos. 9 elevado a 3 quintos, eu multiplico. 3 quintos vezes 1 meio, que é 9 elevado a 3 décimos. E assim aconteceu com 6 quintos elevado a meio, elevado a terceira, multiplico por 3, e 6 quintos elevado a 3 meio. Aplicando essa propriedade de potência e potência na raiz enésima, observe como podemos escrever a potência de um número fracionado. Está lá 3 elevado a meio. Primeiro vou dar a dica. Utilizando a terceira propriedade de potência para potência, eu posso multiplicar 3 elevado a meio elevado ao quadrado, multiplica, fica 3 elevado a 1, que é 1 mesmo. Então, pela definição de raiz quadrada, raiz elevado de 1 elevado a 3 meios, pois 3 elevado a meio ao quadrado é igual a 3 elevado a 1, que é igual a 3 elevado a 1 sobre 2. E 3 elevado a 1 sobre 2 é maior que zero. Então, é positivo, não tem problema. Agora, prestem atenção. Depois desse raciocínio de potência e impotência, que é um assunto já estudado, eu vou dar uma dica para os senhores aqui. Quando os senhores verem um número elevado a uma fração, os senhores não estão vendo uma potência, não. Vocês estão vendo uma raiz. É só uma forma que existe de escrever raiz de forma diferente. Por exemplo, 4 elevado a meio é raiz de meio, de raiz quadrada de 4, que é 2. Então, o que nós podemos dizer? Se o número está elevado à potência A elevado a n sobre m, o que está no denominador vai para o índice do radical. Olha lá, o n não está no denominador, foi para o índice. E o que está no numerador vira potência do radicando. Simples assim, para vocês memorizar. Raiz 4 elevado a meio é 2. Porque é raiz quadrada de 4. Aí você pega o 2, coloca lá no radicando e o 1 vai para cima do 4. É uma forma, um macete para os senhores memorizar isso, tá? Quando os senhores ver
um número elevado a uma fração, os senhores estão vendo uma raiz, tá bom? Onde o denominador vai para o índice radical e o numerador vira potência do radicando. Não esqueçam disso. Tem exercícios, os senhores vão me extrair essas raízes aí das horas e me informar que horas são, tá bom? Nós temos ali a raiz de 81, nós temos a raiz de 4, né? E a raiz de tem 81, depois de 81, 121, e temos, entre os dois, temos uma raiz. Aí os senhores vão ver direitinho e vão me informar, né? Ok, senhores? Não esqueçam, façam. Aquele número ali, como ficou muito pequeno esse desenho, mas eu vou dar um jeito de melhorar ele, é a raiz de 100 e raiz de 4. Aí os senhores vão me informar que horas que são, tá bom? Vejamos agora mais um exercício. Tem mais exercícios aí, ó. Esses exercícios vão extrair raiz desse número, extrair raiz desse para mim, fatorando. Usa aquele esquema de fatoração que eu ensinei. Depois vocês vão tentar o que a Mariana fez aí e vão resolver todos esses exercícios. Tudo se envolve todo o conhecimento de raiz que a gente fez aí. Agora vamos relembrar algumas propriedades aqui, né? De potência, que é a raiz que eu acabei de ensinar para vocês, isso é só para ter uma lembrança. A da B, N sobre B é raiz de A, o que está no denominador vai para o índice, está lá o B verdinho, e o N virou potência do A. Está lá, 4 elevado a meio, memoriza isso. É raiz quadrada de 4 elevado a 1. Né? A raiz de A. Olha, presta atenção nisso aqui. Quando o radical for igual, raiz de B vezes raiz de A, na base B, com índice B, vezes C do índice B é igual a multiplicação, pode jogar tudo dentro do mesmo radical. Por exemplo, raiz de 4 vezes raiz de 9, vocês podem colocar tudo lá dentro. Fica 9 vezes 4, que é a raiz de 16, que é 6. Se vocês fizerem separado, vocês vão ver que vai dar 2 vezes 3, que é 6 também. E raiz de A sobre raiz de B, quando o índice for igual, é a mesma coisa de raiz de A sobre B. Correto? Que a gente pode separar a raiz de 4 sobre a raiz de 9, é a raiz de 4 nonos. São propriedades que os senhores vão precisar de conhecer para usar em exercícios. Tem outras aí, ó. Raiz de B elevada a N, aquele N que está lá fora vira potência lá no A. Ok, senhores? Então, 4 elevado, raiz quadrada de 4 elevado à segunda é raiz quadrada de 4 elevado à segunda, que é igual a 16. Está aí o exemplo. Tem raiz de raiz. Aí a gente pode multiplicar aqueles índices do radical. Raiz de B de raiz de A no índice C é B vezes C raiz de A. Correto? O exemplo está aí, raiz cúbica de raiz quadrada de 8. É a raiz sexta de 8. A mesma coisa acontece com raiz de A elevado a N vezes B. Eu posso multiplicar também. O N vai multiplicando o B. B vezes... Se eu multiplicar o B por um valor e multiplicar o A pelo mesmo valor, isso não altera. Ok, senhores? Se eu quiser mudar o radical, eu posso multiplicar tanto o índice como a potência pelo mesmo valor. Por exemplo, se eu tenho 3 ao quadrado, eu quero transformar lá para 12, fica 3 vezes 4, 12, aí eu multiplico em cima do 9 também por 4. Multipliquei os dois por 4, ficou igualzinho. E raiz de B de A elevado a N vezes C elevado a N, eu posso jogar o C para fora. Quando a potência é igual ao que está no radical, eu posso extrair. Fica C que multiplica raiz de A elevado a N elevado a B. Por exemplo, se eu tenho 5 vezes 3 ao quadrado, lá no índice é 2, então eu posso jogar o 3 para trás, fica 3 raiz de 5. É uma forma de simplificar radicais. Diante dessas informações, os senhores agora, para desenvolver, vão desenvolver exercícios, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos resolvidos, né? Qual o valor de x na igualdade? Observando o expoente 8 e 4, podemos perceber que 4 é a metade do 8. Portanto, o número 2 é divisor comum entre os dois. E isso é útil para a gente descobrir o valor de x, pois, segundo uma das propriedades, o radicando de x elevado a x a m, eu posso fazer n dividido por p. E dividir lá dentro por p também. Aí, o que eu fiz? Dividindo o índice radical por 16 e o expoente do radicando 8, descobrimos que o valor de x é a seguinte forma. Eu tenho
16 dividido por 2 e 8 dividido por 2 é 8 dividido por 2 elevado a 4. Então, x é igual a 16 dividido por 2, que é igual a 8. Ok, senhores? Usei a propriedade e resolvi essa equação que está aí. Descobri qual que é o x que está ali no radical. Seria 8. Temos um outro exemplo aqui, ó. Simplifica o radical, 2 elevado a terceira e 5 elevado a quarta. Ali é 2 o radical, você sabe, né? Para isso, devemos escrever o radical de maneira que o número 2 apareça na expressão, já que temos uma raiz quadrada. Então, nós vamos escrever mais ou menos o seguinte: 2 a terceira é 2 elevado a segunda mais 1, que eu posso escrever que é 2 elevado a segunda vezes 2, propriedade de potência. 5 elevado a quarta também é 5 elevado a 2 mais 2, que é 5 elevado a segunda vezes 5 elevado a segunda. Escrevi tudo em função de 2, porque o índice lá é 2. Aí ficou 2 elevado a segunda vezes 2 elevado a quinta, 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí o que eu pude fazer? Tudo que está elevado ao quadrado, como eu ensinei no propriedade, jogar para fora do radical. Ficou 2 para fora do radical. Ficou 2 vezes 5, raiz de 2, que é igual a 50 raiz de 2, porque 2 vezes 5 é 10, vezes 5, 50, raiz de 2. É só aplicar devagar, vocês vão repetir esse exercício, vendo a explicação que eu estou deixando, e os senhores vão ficar aptos nisso aí. Sempre escrever em função de 2, é claro, né? Sabendo que todas as expressões definindo o conjunto dos números reais, determine o resultado para 8 elevado a 2 terços, pode ser escrito elevado a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Sabendo que 2 vezes 2 vezes 2 a terceira, substituindo o valor de 8 no radicando, da potência 2 a terceira. Aí nós tivemos que 2 a terceira, raiz de 8 ao quadrado, é 2 a terceira, já que pode jogar para dentro, pode jogar para fora. Também, correto? É a propriedade que nós estudamos. Aí ficou 2 elevado à segunda, que é igual a 4. Ok, senhores? Porque 2 a terceira com 2 a terceira, eu pude simplificar. Eu escrevi 2 em 8 não é 2 a terceira? Elevado à segunda. Eu posso fazer isso que a propriedade me permite. Simplificando ali a raiz cúbica pela potência 3, ficou 2 elevado à segunda, que é igual a 4. A mesma coisa lá, menos 4 ao quadrado é igual a 4. Por quê? Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, dá 16 ao quadrado. Certo? Dá menos 4 ao quadrado. Aí foi, pois, 4 ao quadrado é 16. Ok? Não esqueçam disso. Agora vejamos, senhores, o raiz cúbica de menos 8. É menos 2, né? Por quê? Menos 2, 2 menos 2 é terceira. Simplificando lá a raiz, ficou menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. E menos 8, o menos está lá de fora, não está na raiz mais não, tá certo? Então aquilo fica lá, não se mistura. Quando está dentro do radical uma coisa, não dá fora é outra. Ficou menos, vai continuar sendo menos lá. Ficou raiz 4 de 81 é 3, porque 3 elevado a 4 é 81. Certo? Então, a resposta que nós temos é menos 3. Ok? E temos mais alguns exercícios resolvidos aí, ó. Reescreva os radicais, raiz cúbica de 5, raiz de 3, raiz quarta de 2, de forma que os três apresentam o mesmo índice. Então, tem que reduzir todos ao mesmo índice. Né? Como é que eu faço? Eu posso multiplicar o mesmo por um fator, tanto o radical como a potência lá dentro. Como é que eu faço? Eu peguei ali, vou multiplicar, eu peguei o mínimo múltiplo comum, tirei de 12, 4 e 3, certo? Por que eu fiz? Porque eu sei que 6 vezes 2 é 12, eu tenho que multiplicar. Então, eu sei que é 12, o mínimo múltiplo comum ali. De 3 e 4 e 2. Tirei ali, deu 12. Então, tem que fazer todos virar 12. Então, raiz cúbica para virar 12, eu vou multiplicar por 2 vezes 6 e o 3 vezes 6 também, para ficar igual. Raiz 12 de 3 elevado à sexta. Agora, o outro número para virar 12, eu tenho que multiplicar por 4, não é? Ficou 3 vezes 4, raiz de 5 elevado a 1 vezes 4. Raiz 12 de 5 vezes 4. E para mudar o outro, eu tenho que multiplicar por 3, para poder 4 para multiplicar por 3 para virar 12. Aí ficou 4 elevado a terceira, se eu multipliquei lá no radical no índice por 3,
lá dentro da potência eu tenho que multiplicar por 3 também. Ficou raiz 12 de 2 elevado à terceira. Senhores, tem vários exemplos aí, é só os senhores fazerem. Esse exemplo aqui é a mesma situação. A gente vai tirar o mínimo, certo? E pegar, nesse caso, eu fatorei o 3.125. Por quê? Olha, determina o valor de 4A menos 2B. Então, lá no 4A, certo? Ele não falou que A não é 4 raiz de 5? Então, no lugar de 4A, eu vou escrever 4 raiz de 5. A seta rosa está nos mostrando. Aí está aí, ó. Aí o que aconteceu? Eu tive que pegar o 3.125 e fatorar ele para me escrever ele fatorado dentro da raiz. Então ficou 4A. A é a raiz quinta de quarta, menos 2 que multiplica raiz de 5 elevado à quarta vezes 5. Porque ele pediu 4A menos 2B. Então eu tive que pegar o B, multiplicar por 2, e no lugar do A eu escrevi o que ele era. 4 que multiplica a raiz quarta de quinta. Aí, feito isso, fatorado, como dentro da raiz há um produto, podemos desmembrá-lo. Quando há um produto de raiz, eu posso escrever um outro radical. Ficou raiz quarta de quinta, 4 raiz quarta de quinta, menos 2 raiz quarta de 5 elevado a 4, vezes 5 raiz de quarta. Todos eles têm 4 no seu índice. Cancelando o índice expoente igual e multiplicando por 2 e por 5, olha, o que eu tive lá? Raiz quarta, né? De 5 elevado à quarta. Pus de simplificar, virou 2. E ficamos tendo raiz quarta de 5 multiplicado por 4, vezes 2 vezes 5, vezes raiz quarta de 5. Raiz quarta, 4 raiz quarta de 5 menos 10 raiz quarta de 5. Se eu tenho 4 de uma coisa, devo 10 da outra coisa, fica menos 6 raiz quarta de 5. Diante de todas as explicações de aplicação dessas propriedades, resolvam esse exercício, repitam todos os exercícios que aqui ficaram, façam todos os exercícios que deixaram. Qualquer dúvida, os senhores podem deixar mensagem para mim no canal, que eu vou responder para os senhores. E peçam ao professor dos senhores também para, em sala de aula, tirar alguma dúvida. Até o próximo capítulo e tenham bons estudos.